Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à resolução da prova de matemática da UFSC de 2024. Nós já fizemos a questão 21 e agora a gente vai dar continuidade com a questão 22. Então vamos lá. Primeira alternativa fala o seguinte: se a função f de x igual a ax mais b com a e b reais satisfaz f de 4 igual a 6 e f de menos 2 igual a 3, então a taxa de variação da função é 2. Quando a gente fala em taxa de variação, ele está perguntando quem é o nosso a da função. Então, para isso, ele nos deu esses dados. Com esses dados, a gente extrai os nossos pontos coordenados que a gente tem. Ó, f de x, no caso aqui o x é 4, então o primeiro ponto é 4 e 6, e o segundo ponto é menos 2 e 3. Então, o nosso x, y. A gente tem esses dois pontos. Com 2 pontos, eu consigo achar a variação da reta, a variação da função, ou inclinação da reta, por meio de uma formulazinha, que é o a, que é a nossa inclinação, nossa variação, ela vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, a gente vai substituir. Ó, esse aqui é como se fosse, ó, xy e xy aqui. Então, vai ficar, ó, vou subtrair os y, os valores de y, então vai ficar 6 menos 3, e vou subtrair os valores de x, 4 menos o menos 2. Só tomar cuidado aqui no denominador, 6 menos 3, 3. Aqui vai ficar 4 menos o menos 2, vai ficar 4 mais 2, que vai dar 6. Então, o meu A vale meio, simplificando a nossa fração. E ele nos informou aqui que a variação da função é 2. Não, a variação da função a taxa de variação é meio, 1 sobre 2. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Quando eu coloco aqui essa cor, esse xizinho, ela tá falsa, ok? Muito bem. Vamos agora para a alternativa número 2. Ele fala assim: se k menor do que 1, então a função quadrática, ele nos dá uma função f de x igual a k menos 1x quadrado, mais 2k mais 1, x mais k. Ele está falando que ela é negativa para qualquer valor de x, certo? Então, ele está falando aqui para k menor do que 1. O que acontece, gente? Vamos pensar o seguinte, essa aqui dava para a gente pensar da seguinte forma. Vamos pensar aqui no nosso plano cartesiano, x e y, e aí ele fala, a gente sabe que o k, que no caso aqui, ax quadrado mais bx mais c, esse k ele representa o c da nossa função quadrática. O c é onde corta um dos eixos, onde corta o eixo y no nosso gráfico. Então, ele está falando aqui que o k ele pode valer valores aqui menores do que 1, ok? Então, vamos colocar aqui o número 1. Então, o k, vamos considerar aqui outra cor, ele pode ser esses valores aqui daqui para baixo, ele não pode ser um valor maior do que 1. E ele está falando que, nesse caso, a minha função ela vai ser negativa para qualquer valor de x. Só que não, vamos pensar o seguinte, ó, de cá para cá, se ele pegar qualquer um número entre 0 e 1, a gente tem infinitos números entre 0 e 1 no conjunto dos reais. Então, a minha função, ela vai ser positiva. Por exemplo, se eu tiver uma parábola aqui, ó, cortando dessa maneira aqui, digamos assim. Ó, eu tenho essa parte aqui, que eu tenho certeza que esse trechinho, a minha função, ela vai ser positiva. E ele tá falando aqui que ela sempre vai ser negativa, ok? Então, ela é falsa também essa alternativa número 2. Ok. Vamos agora falar da alternativa 4. Alternativa 4 fala o seguinte: ele fala que x e y pertence ao conjunto dos números reais, e ele fala que log de x menos log de y é igual a log de 3. Então, vamos escrever isso. Log de x menos log de y, escrever assim, é igual a log de 3. E ele nos dá outra expressão. Mas vamos primeiro trabalhar com essa aqui.
Propriedade de logaritmo. Quando eu tenho dois logs subtraindo, o que eu posso fazer? Eu posso juntar esses dois logs na forma de uma fração. Ó, se eu tenho subtração aqui, eu posso juntar esses logs, desde que eles estejam na mesma base, que tem a base decimal, que é 10, está escondida. Isso aqui vai ficar log de x sobre y, igual a log de 3. Então, eu tenho dois logs aqui. Se as bases são iguais, aqui também vai ser igual. Então, eu sei que x sobre y vale 3. E eu sei que x vale 3y. Chegamos nessa conclusão dessa informação aqui que foi nos dada, da primeira expressão. Agora, a gente vai verificar a segunda expressão que foi dada, que falou o seguinte. Ele falou que 9 elevado na x menos 2y é igual a 27. Então, vocês percebam que eu tenho variável x e y lá no expoente. Para a gente resolver isso, a gente pode tentar deixar nas mesmas bases, que aí a gente consegue comparar os expoentes. Dá para a gente fazer o seguinte, o 9, ele não é 3 ao quadrado? Então, eu posso escrever, ó, como 3 ao quadrado elevado na x menos 2y igual, e o 27, se você fatorar, o 27, ele é 3 ao cubo, né? A gente pode fazer uma fatoração aqui, ó, 27 dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá 3 e dá 1. Então, ó, o 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. E aí, então, o que vai acontecer, ó? Quando a gente tem potência de potência, ó, eu tenho dois expoentes, eu posso multiplicar os meus expoentes. Vai ficar 3 elevado na 2x menos 4y igual a 3 ao cubo. E aí, agora, se eu tenho bases iguais, os meus expoentes são iguais. Eu posso transformar isso aqui numa equação. Eu sei que 2x menos 4y é igual a 3. Então, eu tenho duas equações, ó, essa azul e essa verde, com duas incógnitas, é um sistema. Se a gente observar, o x já está isolado aqui. A gente já deixou ele prontinho, ó, x igual a 3y. Então, o que eu vou fazer para resolver esse sistema? Eu vou jogar esse 3y dentro do meu valor de x aqui. Então, vai ficar 2 vezes 3y, 6y, menos 4y, igual a 3. Então, eu vou ter que 2y é igual a 3, y igual a 3 meios. Muito bem, achamos o valor de y. Se eu tenho y, eu consigo achar x, porque x vale 3y. Então, se x, vou colocar aqui, se x igual a 3y, x igual a 3 vezes esse valor aqui. Então, vai ficar 3 vezes 3 meios, vai ficar 9 meios. Achamos o valor de x e achamos o valor de y. E ele quer saber quanto que é x mais y, se esse valor é um múltiplo de 6. Então, vamos verificar quanto é x mais y. Então, x mais y, ele vai ficar 9 meios mais 3 meios, isso aqui vai dar 12 meios. E 12 meios é 6. Então, a afirmativa é verdadeira, porque 6 é um múltiplo, sim, de 6. Né? 6 vezes 1 é 6. Então, primeira alternativa verdadeira aqui, a número 4. Ok? Muito bem. Vamos fazer agora a alternativa número 8, que era uma alternativa que trabalhava com a parte de função modular, ok? Antes da gente começar a alternativa propriamente dita, vamos pensar na função modular. Por exemplo, se eu tenho um gráfico, se eu tenho uma função que no gráfico ela vai ficar dessa maneira. Mas, na verdade, ela está dentro de um módulo. Tudo que tiver para baixo aqui do meu eixo X, eu vou rebater para cima. E ela vai rebater na forma de um V. Então, na verdade, a minha função, ela vai ficar, o desenho dela, da seguinte maneira aqui. Só que o que vai acontecer? Quando eu tenho um valor somando, eu tenho esse valor dentro do módulo da minha função, eu tenho um valor somando, que nesse caso aqui a gente já vai ver que vai ser o B, eu provoco um deslocamento vertical do meu gráfico. Então, eu posso subir, se for positivo, ou descer, se for negativo,
ok? Então, agora vamos ler a questão aqui. Se a função f definida por f de x igual a x mais a, módulo de x mais a, mais o b, com a e b reais, tem gráfico como na figura abaixo, ele quer saber se a mais b sobre 2 é um número irracional. Então, a gente vai tentar achar quais são os valores de a e de b. Então, baseado no que eu falei antes dessa introdução, a gente pode deduzir o que aconteceu. Que a gente tem um deslocamento aqui, ó, no eixo y, de quanto? De 3. Ele subiu 3 no meu gráfico. Então, eu já sei quanto é o valor do meu b, ok? Deixa eu colocar aqui. Então, eu sei que o b vale 3, que é esse deslocamento. Agora, vamos colocar isso aqui na nossa função. É como se a gente tivesse f de x igual a módulo de x mais a mais 3. Ó, somente substituir o b pelo 3. E aí, a gente pode analisar que a gente tem 2 pontos fornecidos aqui. Quais são os pontos? Nós temos o ponto 2 e 3, ó, x, y, e o ponto 0 e 5. Então, a gente tem esses 2 pontos para a gente trabalhar. Então, a gente pode jogar um dos pontos aqui no nosso gráfico, na nossa função, e ver como é que a gente acha o A. Então, vamos lá. A gente pode usar aqui esse 0 e 5. Sempre bom trabalhar quando tem 0, né? Facilita um pouquinho os cálculos. Então, ó, eu vou colocar 0 no lugar do x e o 5 no lugar do f de x, que é o nosso y. Vai ficar 5 igual a módulo de 0 mais a mais o 3. 5 aqui vai ficar a, certo? Mais 3. Se eu isolar aqui, ó, vai ficar módulo de a igual a 2. Como é que eu resolvo a equação modular? O módulo de um número, se o módulo é igual a 2, então ou ele vai ser 2, a gente tem essa opção, ou o meu a, ele pode ser também menos 2, porque o módulo de menos 2 é 2, ok? Então, a gente tem essas duas opções. E agora a gente pode colocar aqui dentro, puxar para cá. Então, vai ficar f de x igual a módulo de x mais 2, vamos testar o primeiro a, e a gente vai testar o segundo a, x menos 2 mais 3. Função modular é sempre bom, equação também, testar os valores que a gente encontra. Então, agora a gente vai usar o outro ponto para ver se as funções vão funcionar no nosso gráfico. Então, vamos colocar o 2 aqui na nossa função. Olha como é que vai ficar. Se eu colocar o 2, vai ficar módulo de 2 mais 2 mais 3. Módulo 2 mais 2 é 4. Então, isso aqui vai dar 7. Mas era para ter dado 3. Agora, se eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 menos 2, que é 0, mais 3, que era o que eu queria, ó. Então, se eu colocar aqui menos 2, desculpa, aqui, né, já tá o menos 2, se eu colocar aqui o valor de 2, vai ficar 2 menos 2, mais 3, isso aqui vai dar o próprio 3 que a gente queria encontrar. Então, qual que é a conclusão disso? Que a nossa função vai ser essa aqui. Então, a gente sabe que o A vale menos 2 e o B vale 3. Então, se o A vale menos 2 e o B vale 3, a gente consegue achar a expressão que ele queria. A mais B sobre 2, então vai ficar menos 2 mais 3 sobre 2, a gente vai ter que vai dar meio. Meio é um número racional e não irracional. Então, tudo isso aqui para a alternativa estar falsa. Ok? Que está um pouquinho mais, que tinha um raciocínio um pouquinho mais complexo. Ok? Então, essa aqui, ela é falsa. Muito bem. Vamos para a alternativa número 16. Ela fala o seguinte: se f, g e h são funções reais, tais que a f de x é 2x mais 7 e h de x é 2x² mais 2x menos 1, e h de x é igual a fog de x, então g de 2 é um número primo. Parece que está falando grego aqui, mas é uma questão de função composta.
Então, função composta, a gente pode escrever aqui com essa bolinha, ou dá para a gente escrever da seguinte maneira. Ó, eu posso escrever que isso aqui, ele está falando que h de x, ele é eu colocar a minha g dentro da minha f. E ele quer saber, eu não tenho quanto é a g de x, eu tenho f de x, h de x, e eu não tenho g de x. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai colocar, se é para colocar g de x dentro da f de x, então eu vou puxar a minha f de x, ó, vai ficar então 2, e daí eu vou colocar aqui no valor de x a minha g de x, ok? Então eu tenho o valor aqui, 2g de x mais 7. Isso aqui é quanto? Isso aqui ele está me falando que é h de x, que ele me deu, que é 2x quadrado mais 2x menos 1. Então, vai ficar 2 da g de x é igual a 2x quadrado mais 2x. Se você passar o 7 lá para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 8. E agora, eu vou dividir, como está multiplicando, eu quero isolar o g de x, eu vou dividir tudo por 2. Então, eu vou ter que g de x, se eu dividir todos os termos por 2, eu vou ter x quadrado mais x menos 4. Então, eu achei quanto vale a g de x. Agora, ele quer que a gente faça a g de 2. Então, eu vou substituir aqui o 2 no lugar do meu x. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 menos 4. Isso aqui vai ficar 4 mais 2 menos 4. Corta esses 4, eu sei que o meu g de 2 vale 2. 2 é um número primo? 2 é um número primo. Ele é o nosso único número nosso único número par que é primo, né? Para ser primo, ele precisa ter 2 divisores, ele mesmo e o número 1, ok? Então, ele é primo sim. Então, é uma alternativa que é verdadeira, alternativa número 16, ok? Então, por enquanto, a gente tem a 4 e a 16 como alternativas corretas. Muito bem, vamos fazer a última alternativa, que é a alternativa 32. A alternativa 32, esse gráfico ele não foi dado, eu coloquei aqui para facilitar a explicação. E é o seguinte, ele fala que a função é definida aqui pelos os reais e os reais positivos e diferentes de zero aqui. E ele está dizendo que f de x é igual a 3 na x mais 2, e ele está falando, então, que a função ela vai ser bijetora, e que f, que é a inversa da função, se eu colocar ali o valor de 11, eu vou chegar em 2. Então, eu tenho duas coisas para analisar. Função exponencial, a gente pode montar o gráfico. Ó. Geralmente, isso aqui vai entrar um pouco na linha do que eu falei ali de função modular, daquele deslocamento. Então, uma função, se eu tenho, por exemplo, f de x somente igual a 3 na x, ele seria que ele pegaria o 3, mas ele ia lá, na verdade, ele pegaria aqui no número 1, né? E aí ele vai passar aqui, crescendo a minha função. E ela vai ter uma assíntota, que vai ser o eixo x, que é onde os dados vão tender para zero, ok? Quando eu tenho esse mais 2, ele vai provocar um deslocamento ali para cima. Ó, ele vai provocar essas duas casinhas de deslocamento, que era um pouco do que a gente falou ali da função modular. E aí a gente chega nessa aqui, e a minha assíntota acaba sendo y igual a 2, né? Ali onde vai tender os meus dados. Agora vamos analisar se ela é bijetora. Gente, para ser bijetora, primeiro ela precisa ser injetora. Então vamos fazer uma análise se ela é injetora. Isso aqui confunde um pouco às vezes. Então a injetora, você pode pensar assim, eu posso traçar linhas horizontais, nesse caso não está tão horizontal, mas linhas, se essas linhas horizontais pegarem mais de um ponto na minha função, ela já não é injetora, ok? A injetora, cada x tem que ter seu y, ok? Eu não posso ter o mesmo y para dois valores de x. Por exemplo, se eu tiver uma parábola, a parábola, função quadrática, ela já não é injetora. Por quê? Ó, vamos supor aqui, ó, esse ponto e esse ponto. Eu tenho dois valores de x
para o mesmo y. Então, se você observar a nossa função verde aqui que foi dada não, eu coloquei aqui, ela é injetora, porque cada x tem seu y. A gente não tem nenhum problema em relação a isso. Ok. Agora, para ser bijetora, além de ser injetora, ela tem que ser sobrejetora. Ela tem que satisfazer as duas condições. Sobrejetora. Para a função ser sobrejetora, eu tenho que analisar o meu contradomínio. Ó, esse aqui é meu contradomínio. Ele falou que pode ser os reais, todos os valores aqui positivos. Na sobrejetora, o meu contradomínio tem que ser exatamente igual ao valor da minha imagem. O que é o valor da imagem? Os valores que y vai assumir de fato. Se vocês forem ver o nosso gráfico aqui, o y, ele nunca vai assumir valores iguais ou abaixo de 2, nesse caso. Então, esse trecho aqui, esses valores aqui, eles nunca vão assumir. Então, se vocês perceberem, ele falou que o contradomínio, ele era tudo. Só que na prática, o que está acontecendo? Ele está pegando daqui para cima, certo? Então, o meu contradomínio, ele não é o mesmo que a minha imagem. Então, ela não é sobrejetora. E se ela não for uma das duas, ela já não é bijetora, ok? Bijetora é quando as duas satisfazem, ok? Então, ela já está errada aqui. Aí, aqui, era só, ele queria calcular essa parte aqui, ela vai estar correta. Então, na verdade, para ela ser inversa, ela precisa ser bijetora. Então, na verdade, não. Essa aqui a gente nem vai fazer, porque nem precisa. Ela já está falsa aqui por ser bijetora. Então, o gabarito dessa questão, da questão 22, então, vai ser 4 e 16. Então, o gabarito da 22 é 20. Pessoal, muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo para resolver a questão 23 da prova.